Bom dia, paz do Senhor, Shalom. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós vamos para mais um devocional, ouvindo a voz de Deus. Eu espero que esses devocionais estejam edificando a sua vida e que você possa estar recebendo essa palavra do Senhor sobre o seu coração, tá? Antes de começar, eu queria orar com você. Eu queria entregar este momento ao Senhor, agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Vamos orar junto? Se você pode. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua face. Senhor, eu quero Te adorar, eu quero Te engrandecer, eu quero Te agradecer, ó Pai, por este momento de adoração, por este momento que nós estamos aqui, ó Pai, ouvindo a Tua voz. Senhor, sê conosco, ó Pai querido. Nos ensina, meu Deus, a ouvirmos a Tua voz com toda a sabedoria. Pai, a palavra é Tua, nós estamos na Tua total dependência, Pai, e eu acredito, Senhor, em um novo tempo para cada um que estará ouvindo esse devocional. Pai, abençoa aqueles que estão ouvindo, abençoa aqueles que ainda vão ouvir, ó Pai. Sê conosco neste momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Se você pode, abre a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 4. Juízes, capítulo 4, no versículo 5, que diz assim, nós vamos falar sobre a profetisa Débora. Nós vamos falar sobre ela, tá bom? Se você pode, abra em Juízes, capítulo 4, no versículo 5, no versículo 4, que diz assim, 4. E Débora, uma profetisa, mulher de Lapidode, ela julgava Israel naquele tempo, e ela habitou debaixo de uma palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos, no próximo capítulo, e os filhos de Israel subiram a ela para juízos, e ela mandou chamar a Baraque, filho de Abinadab, e Quebete Naftali, e disse, não ordenou o Senhor Deus de Israel, dizendo, vai e dirige-te ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, e dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o rio de Quisson e de Sisera, e o capitão do exército de Jabim com seus carros e sua multidão, e entregá-lo-ei nas tuas mãos. Só até aqui. Aqui está falando de uma mulher, primeiramente, antes dela ser uma mulher, a Bíblia enfatiza com todas as clarezas que ela era uma profetisa. Débora foi levantado em uma época em que Israel estava sofrendo muito, em que Israel estava vivendo debaixo de autoridade de reis que desobedeciam à ordem do Senhor. Israel estava acostumado a viver desta maneira. Israel estava acostumado a viver desobedecendo a ordem do Senhor. E eles estavam cômodo para ele desobedecer. Então, naquele momento ali em que o povo de Israel está passando por um problema seríssimo, a qual eles não obedeciam sequer a ordem do Senhor. Se você for ler no livro todo de Juízes, você vai ouvir o tempo todo. E fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E não era só uma pessoa, faziam vários reis que foram se levantando, desobedeciam a ordem do Senhor. E o que mais me chama a atenção é que quando Débora está debaixo de uma palmeira, sim, ela está debaixo de uma palmeira, e o Senhor a chama como profetisa para aquele tempo. Débora era esposa de Lapidode, mas antes de ser esposa, a Bíblia enfatiza que ela era uma profetisa. Ela poderia ser uma mãe, uma esposa, uma mãe, mas na Bíblia, na Bíblia diz para mim, para você em Jeremias, que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, ele já te chamava pelo nome, ele já tinha um propósito sobre a sua vida. Então Deus já tinha um propósito sobre a vida de Débora. Débora iria se levantar em um tempo de caos, em um tempo em que o povo estava desobedecendo a ordem de Deus, em um tempo em que ninguém obedecia a ordem nenhuma e que faziam o que era errado diante do Senhor. Débora foi uma profetisa em um momento importante na história de Israel, que liderou a nação como juíza. Sim, algo incomum naquela época. Compôs um cântico e profetizou sobre o povo. Deu ordem ao povo e viveu debaixo da direção do Deus Todo-Poderoso. Débora estava debaixo de uma palmeira. Eu não sei você, talvez você está aí no seu canto, na sua casa, na sua comodidade,
e não tem feito nada. E Deus quer usar a sua vida como boca de Deus para um tempo tão complicado, para um tempo onde as pessoas estão desobedecendo a ordem de Deus. Eu não sei você, mas eu quero que o Senhor lembre de mim como uma profetisa, como uma mulher de Deus, como alguém que decidiu a fazer a diferença. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero clamar por esta voz, que é uma voz que quebra toda iniquidade sobre a terra, que é uma voz que destrói toda a maldade humana, que é uma voz que tem autoridade sobre o céu e a terra. E Débora estava debaixo daquela palmeira, e ela poderia ter decidido a ficar quieta ali naquele canto, esperando passar as dificuldades, mas ela se decidiu a se levantar como mulher guerreira, como mulher temerosa, como uma mulher decidida a mudar a história daquele povo que estava acostumado a viver no pecado. Eu não posso acostumar a viver no pecado, você não pode acostumar. Nós temos que mudar a nossa trajetória. Nós temos que mudar a trajetória daquelas que estão do nosso lado. Sabe o que significa para mim, palmeira? Significa algo construído, porque diz que a palmeira era dela. Então eu acredito que uma palmeira, para ser plantada, para ser fixada em um local, foi plantado naquele local. E aquela palmeira que diz que era de Débora, foi plantada por uma mulher temerosa, por uma mulher que estava esperando uma hora certa para que o Deus de Israel se levantasse em um tempo de calamidade. Deus conta com você, mulher. Deus conta com você, homem. Deus conta com você para este tempo, para te levantar como juiz em uma terra de calamidade. Deus está contando comigo e com você. Deus está esperando que eu e você estejamos de prontidão para ouvir a voz de Deus. Eu espero que você esteja debaixo dessa palmeira. Eu espero que você esteja preparando o local para quando Deus vier falar com você, te dar um comando, te dar uma direção, você faça. Com Débora não foi diferente como foi com Samuel. Samuel estava vivendo debaixo de uma casa aonde tudo estava errado, aonde o sacerdote fazia tudo errado e deixava os seus filhos fazer errado. Débora estava vivendo em um tempo em que ninguém tinha respeito com nada. Eles desrespeitavam a ordem do Deus Todo-Poderoso. Mas ela decidiu a permanecer fiel. Ela decidiu a fazer a diferença em um tempo tão difícil. E você? Tem decidido a fazer a diferença em um tempo difícil? Tem decidido a mudar a sua história, a história da sua vida, a história da sua casa? Que você use essa palavra dessa juíza tão temerosa, tão valente, tão determinada a fazer a vontade de Deus, sensível à voz desse Deus Todo-Poderoso. O inimigo estava tentando tramar algo muito sério contra Israel, mas também Deus se revelava com piedade e misericórdia sobre aquele povo. Por isso Deus levantou uma mulher. E não é porque ela era só uma mulher. Ele poderia ter levantado um homem, mas ele levantou quem estava de prontidão. E Débora estava debaixo da palmeira, esperando uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Eu espero que você esteja debaixo aí da tua palmeira, esperando uma ordem do Senhor, para que você profetize bênção sobre a sua casa, para que você profetize um novo tempo sobre a sua história, para que você diga não ao pecado, para que você possa lutar contra toda a maldade que assola este mundo pecaminoso, para que você permaneça em justiça com Deus Todo-Poderoso. O significado do nome dela é abelha, alguém que faz uma colmeia, alguém que planteia, prepara toda aquela colmeia ali para produzir mel para o povo. Uma abelha, ela não faz nada mais, nada menos do que preparar aquela colmeia ali. Ela prepara. Débora estava preparando, porque ela sabia que o Deus Todo-Poderoso iria se levantar. E haveria uma celebração muito linda sobre aquele lugar. Eu espero que você se levante como uma profetisa do Senhor, como uma mulher determinada a dizer não para a maldade deste mundo. Viva, faça tudo aquilo que Deus tem preparado para você.
Seja sensível a ouvir a voz de Deus. Escute a voz dele com toda a prontidão. Não seja tardio em ouvir, em falar, mas seja sensível à voz do Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre você a mesma integridade que Deus achou em Débora, uma juíza em um tempo de calamidade, uma juíza em um tempo complicado, mas ela decidiu a permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso. Que você permaneça fiel, que você seja fiel em meio às lutas, em meio à perseguição, em meio ao mundo que está um caos, mas que você seja fiel ao Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, Deus está preparando, Deus está esperando que você esteja debaixo dessa palmeira para que Ele te chame como profetisa para este tempo. Amém? Deus te abençoe, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora neste momento. Eu quero te pedir, ó Pai querido, que o Senhor levante homens e mulheres, ó Pai querido, determinado a fazer justiça, a viver um tempo novo sobre a tua casa, Pai, sobre a sua história, sobre a vida deste homem e desta mulher. Pai, em um tempo tão difícil de calamidade, há um tempo, ó Pai querido, aonde o errado tem se tornado certo, ó Pai, que o Senhor levante homens e mulheres determinados a viver o sobrenatural. Levante homens e mulheres temerosos ao ouvir a tua voz, ó Pai. Levante homens e mulheres que tenham a sensibilidade, ó Pai querido, de estar em prontidão debaixo de uma palmeira, esperando o Deus Todo-Poderoso falar e dar a ordem para mudar a história de uma nação, para mudar uma história de uma cidade, para mudar uma história de um país, para mudar a história de toda a terra. Deus te levantou para isso. Deus te chamou para isso. Deus te preparou para isso. Por isso se levante como alguém íntegro, como alguém determinado a viver o sobrenatural. E não se desanime no meio do caminho, mas continue com a integridade, prevalecendo sobre tudo aquilo que Deus tem chamado você. Deus te levantou para este tempo, mulher. Deus te levantou para este tempo. Deus te chamou para este tempo. E Ele conta comigo e com você. E Ele conta comigo e com você para um tempo novo. Deus te abençoe e que você possa receber essa palavra e tenha certeza no seu coração que você está aqui para fazer a diferença. Deus te chamou para este tempo. Deus te levantou como juíza para um tempo de calamidade, mas para prevalecer totalmente a verdade, a palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe.